Claro que jornadas exaustivas de trabalho são reprováveis. Diversas pessoas são de fato prejudicadas pela escorchante escala 6x1, mas proibir a existência dela é uma ideia atrapalhada que não resolve a causa, mas a consequência de um problema muito maior: o Estado. Este, com a sua democracia, cria incentivos perversos. Ao invés de aprovar leis benéficas, aprovam-se leis demagogas, com o único objetivo de reeleger políticos. Então, na prática, não é aprovado aquilo que é melhor para todos, mas aquilo que parece melhor no pensamento da maioria. A PEC do fim da escala 6x1, curiosamente aprovada meses antes da eleição, uniu direita e esquerda em um único objetivo: a obtenção de votos para a reeleição. Mas no final das contas, é uma lei desastrada e sem o menor sentido econômico. Na prática capitalista, os empregos pagam mais quanto maior a escassez da mão de obra. O Neymar ganha mais do que os professores, porque existem muito mais pessoas habilitadas para ensinar do que jogadores de futebol de elite. Um neurocirurgião ganha mais do que um gari, porque o emprego de gari exige menos formação e, portanto, há mais pessoas aptas a realizar o serviço. Oferta e demanda na sua maior pureza. Dado isso, empregos como o de gari ou o de caixa de supermercado ganham menos por hora do que neurocirurgiões e jogadores de futebol de elite. Quando um neurocirurgião ou um jogador de futebol escolhem trabalhar menos horas, eles estão se abstendo de um luxo, de uma viagem. Mas quando o gari e o caixa do supermercado fazem o mesmo, eles estão se abstendo da sobrevivência. Por isso, para que o trabalhador de base equilibre a renda necessária para alimentar a sua família, ele precisa compensar os ganhos por hora em quantidade de horas trabalhadas. E daí, algumas pessoas argumentarão que em outros países os trabalhadores possuem melhor condição de trabalho e não precisam trabalhar na escala 6x1 para sobreviver. E é aí que eu vou contar uma história em que eu pego o mesmo conceito da PEC e aplico de uma forma mais objetiva. Era uma vez um pescador. Esse pescador, para alimentar sua família, precisa pescar 5 peixes. Ele chega no rio às 9 horas e, ao terminar de pescar os peixes, sai do rio às 18 horas. No caminho para casa, um ladrão chega e rouba dele 3 peixes. Por causa disso, o pescador vai precisar voltar para o rio depois das 18 horas para pescar mais peixes a fim de alimentar sua família. Mas o ladrão, buscando aprovação moral, proíbe o pescador de pescar depois das 18 horas, por supostamente achar que esse trabalho é desumano. Você provavelmente vai achar essa história absurda, mas troque o trabalho depois das 18 horas pela escala 6x1 e o ladrão pelo Estado e seus impostos, que no final dá no mesmo e as coisas começam a fazer sentido. É uma simples, porém ruim, relação de causa e consequência. À medida que o Estado te rouba e te faz de escravo, a escala 6x1 se torna uma necessidade para a sobrevivência.